Olá, boa tarde. Hoje nós vamos entrevistar Denise Polini. Denise, inicialmente, gostaria de agradecer a sua participação e generosidade em compartilhar suas experiências profissionais. Gostaria de lembrar que a nossa missão é divulgar conhecimento, trocar informações entre profissionais de museus, oferecer cursos livres para quem busca entrar na área de museus, instituições culturais, galerias, fornecendo conteúdo de qualidade, com profissionais do mercado, respeitando a diversidade de opiniões e métodos de trabalho. Denise, obrigada novamente. Eu gostaria que você se apresentasse, tá? Comentando um pouquinho sobre a sua formação, quanto tempo faz que você já trabalha na área de museus. Perfeito. Primeiro, muito obrigada, Carla, pelo convite. Fico muito honrada e muito feliz de estar conversando com você. Então, meu nome é Denise Polini. Eu trabalho na área de museus há mais de 22 anos. Então, eu comecei a trabalhar na área de museus em 1999. E fui coordenadora de serviço educativo ou de setor educativo, também chamado, né, em inglês, o cargo tem um termo de Head of Education, em museus, então, até o ano de 2021. E atualmente eu desenvolvo doutoramento, um doutorado também o meu tema passa, né, pelos museus, mas atualmente, então, após, né, pouco mais de 22 anos, eu não estou ligada diretamente a museus, embora esteja pensando museus, né? Minha formação inicial foi em artes plásticas, artes visuais, licenciatura e bacharelado. Na época, eu me formei em 1997, então, Ok. na época, já há um tempo, e na época esse diploma que conjugava bacharel e licenciatura ainda existia, que eu saiba, ele não existe mais esse desenho de formação. E meu mestrado foi no Departamento de Artes Cênicas, então minha formação foi na Fundação Mundo Álvares Penteado, em artes plásticas, e meu mestrado foi no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. E aí eu fiz enfim, o que eu considero um certo desvio, que me enriquece muito, mas que não está diretamente relacionado à minha atividade nos museus, que é um estudo sobre teatro grego. E o meu doutoramento, atualmente, eu faço doutoramento na Universidade de Antuérpia, então na Bélgica, e o meu tema é museus e o conceito de partilha, né, um conceito que por aqui a gente chama de commons, e basicamente é pensar outras formas de estruturarmos programas públicos em museus a partir desse conceito. Então, acho que, enfim, como apresentação, é mais ou menos isso o básico, né? Muito bem, Dê. Agora sim, conta um pouco para a gente como que você entrou nessa área de museus lá no Uhum. início, como é que foi? Que isso é uma dúvida também, né? Que esses novos profissionais, o pessoal que quer entrar na área tem, né? Como começa, né? Uhum. Como que faz para entrar, né? Como, conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu comecei em 98 trabalhando no que foi, a época, uma tentativa de atividades educativas no Museu de Arte Brasileira da FAAP. Então, eu participei de um processo seletivo para ser educadora, trabalhar num projeto educativo, que houve uma tentativa por lá, e só que essa tentativa, um grupo de pessoas, de artistas, fizeram uma proposta, mas ela era muito condensada, né, no tempo. Era só para um período bastante curto
Depois que essa proposta terminou, algumas pessoas, e acredito que pelo envolvimento, pelo entusiasmo que tiveram, a diretora do museu, a então diretora do museu, professora Maria Isabel Branco Ribeiro, me chamou a mim e uma colega que também tinha participado desse processo, que é a Luciana Chen, para pensar o que se chamou um setor educativo para o Museu de Arte Brasileira, da FAAP, da Fundação Mundo Álvares Penteado, isso já em 1999. Então, eu participei em 98 dessa... E vi uma divulgação na FAAP, eu tinha me formado há pouco tempo, então continuava após a formatura, e isso é uma dica, né? A gente acaba, principalmente no início, tendo nossa trajetória de alguma maneira com um ponto fixo, né? A partir da faculdade ou das pessoas que a gente conhece, né? Nesse processo de formação na graduação. Então, eu frequentava bastante a FAAP, sempre procurando coisas para fazer relacionadas à história da arte, que era o que eu tinha intenção, na área que eu tinha intenção de trabalhar quando eu me formei. Que é, enfim, de alguma maneira, não está distante, né, do trabalho do educativo desenvolvido em museus, tem os seus pontos de conexão. Então, eu procurava por um trabalho na área de pedagogia e arte, ou ensino das artes, e, para mim, quando soube desse processo seletivo para trabalhar como educadora, achei que era perfeito, que tinha uma relação grande com o que eu queria fazer. E aí aconteceu isso depois da diretora do museu chamar algumas pessoas que ela se sentiu mais envolvidas nesse processo para pensar o que seria, né, a possibilidade de começar gradualmente um setor educativo nesse museu. Então, em 1999, eu e a Luciana, que eu até então não conhecia, nós conhecemos nesse processo, começamos, né, o que seria, né, uma atividade educativa nesse museu, que a princípio foi periódica, ela era intermitente, ela não era contínua, mas com o passar de pouco tempo, acredito que cerca de 2 anos, passei a ser contínua. Então, eu passei a coordenar, né, junto com a Luciana, esse setor educativo no museu, e coincidiu com um período, coincidiu cronologicamente com um período muito ativo desse museu, o Museu de Arte Brasileira da FAAP, que começou a fazer exposições temporárias de exposições vindas de outras partes do Brasil ou de outras partes do mundo, curadorias feitas exclusivamente para aquele espaço ou curadorias já feitas, mas a boa parte das exposições eram curadorias feitas exclusivamente para aquele museu, que tem 2 salões. Tem um salão de 1.200 metros quadrados, 2 espaços expositivos, né? Um salão de 1.200 metros quadrados e outro espaço expositivo de 600 metros quadrados. Então, coincidiu com um período muito ativo desse museu, com uma confluência de vários fatores, entre eles a possibilidade econômica que a fundação na época tinha, de fazer grandes exposições. E aí, em 2001, né, eu já estava como coordenadora do serviço educativo, a gente teve uma exposição de peças emprestadas pelo Museu do Louvre, peças da coleção egípcia, uma seleção de peças da coleção egípcia do Museu do Louvre, e essa exposição foi muito, muito visitada, foi extremamente bem visitada, teve filas, e ali foi
experiência de um ponto de inflexão, porque ali, a partir dali, eu aprendi a trabalhar com uma realidade de fluxo, né, de pessoas, de visitantes, imensa que a gente tinha, grupos, uma quantidade de grupos muito grande e com equipes grandes também. Então, e continuei nesse museu até 2015, até julho de 2015, até final de junho, início de julho de 2015, quando eu saí para integrar em Portugal o museu para ser coordenadora de serviço educativo no Museu de Serralves. Então, 2015 para cá, para até 2021, eu trabalhei em Serralves, em Portugal, na cidade do Porto, como coordenadora de serviço educativo. Agora sim, Denise, explica para a gente um pouquinho. Você comentou que a sua entrada nessa área de museus, né, se deu através do setor educativo, né, e você atuando como educadora, né? Uhum. Então, você poderia, assim, explicar um pouco como funcionava, tá, o trabalho do educador naquela época, né? Uhum. E também, quando você passou para a coordenação, né? Uhum. Quais eram as suas funções, né? Como era esse seu dia a dia, Uhum. como coordenadora educativa, como eram feitos os treinamentos, né? Hoje em Uhum. dia, enfim, muita coisa mudou, né? Sim. Então, na época, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com você, você Uhum. foi minha coordenadora, né? Então, assim, explicar um pouco como funciona, sabe, essa pesquisa toda que é feita, né, para que Uhum. as pessoas possam conhecer um pouquinho esses bastidores, né, Uhum. do setor educativo. Aqui, falando sobre isso, é interessante que eu posso fazer, inclusive, aproveitar e fazer um paralelo entre a experiência brasileira e portuguesa, né? Isso. Que são experiências também de dimensões diferentes. Então, as minhas funções como coordenadora eram desde a seleção da equipe que iria atuar como educadores, até a formação dessa equipe, e essa formação basicamente em duas frentes. Uma é uma frente de o que é o trabalho educativo, como desde o básico, como fazer uma visita educativa, uma visita guiada ou mediada. Eu já vou voltar a esses termos, visita guiada, visita mediada. E uma outra frente de trabalho era a formação específica sobre os temas que estavam relacionados às exposições. Então, se era uma exposição monográfica, né, de um tema de um artista ou de vários artistas, desde a trajetória desses artistas ou desse artista, as fases, as influências, ou se há uma exposição como, por exemplo, essa que eu comentei, né, do Egito, todo o contexto da arte egípcia teve que ser estudado, a gente fez uma formação muito longa. Então, uma coisa que eu gostaria, antes de mais nada, de destacar foi que, principalmente nesse trabalho que nós desenvolvemos na Fundação Manuel Álvares Penteado, no Museu de Arte Brasileira, a gente conseguiu durante um período, acho que durante todo o período, mas fizemos uma grande investimento de recursos e de energia para fazer uma formação muito boa para as pessoas que trabalhavam nessas exposições. Então, por exemplo, essa exposição que eu disse do Egito, ou mesmo a exposição que a gente teve com peças do Museu do Pérgamo, de Berlim, a gente fez uma formação de quase um mês com as pessoas, os profissionais, os educadores,
recebiam por esse período de formação, porque era considerado trabalho. Então, eram pessoas que já estavam selecionadas, que estavam a receber um salário por aquelas horas de estudo, e tinham, né, um número de horas semanal com aulas que nós montamos, e, inclusive com a participação de profissionais especialistas, curadores e investigadores, no caso, por exemplo, de arte egípcia, ou no caso da Grécia, de arte grega, para formar esse grupo de pessoas, né? Agora, é importante destacar que do início do meu trabalho para hoje, a gente, no início, ainda utilizava o termo visita guiada, que hoje é muito pouco utilizado. E a gente passou de um paradigma de uma visita com caráter mais discursivo para uma visita com caráter mais mediado, né, de mediação, que é o que a gente chama hoje. Então, hoje, no Museu da FAP, a gente utilizou o termo educador. Esse uso desse termo educador eu passei a aplicar também aqui em Portugal, a equipa que trabalhava, porque eu fui contra o termo monitor. Acho que o termo monitor já não refletia a característica do trabalho desenvolvido por aquele profissional. Então, a minha geração, né, profissional, que atuou profissionalmente nos educativos, nos museus, passou justamente por essa mudança de visita guiada, que tinha um caráter, como eu disse, muito discursivo, do educador, né, na época monitor, falar e transmitir, ter essa posição de ser um único elemento que emite e transmite, né, conhecimento, com grupos muito grandes, se a gente comparar atualmente com o número de pessoas que a gente faz uma visita mediada. Então, eu mesma cheguei a fazer visita para quase 50 pessoas, ou mais de 50 pessoas. Agora, sim, para quem não conhece, né, que você falou do caráter discursivo, né, então isso era muito comum naquele período. Justamente essa transição ocorreu bem nessa época, né, que você utilizava o termo monitor e depois isso passou, né, para educador, enfim, e hoje também tem as suas alterações, né, mas assim, explicar um pouquinho como que é essa visita mediada, né, Tá. e a questão do público também, que justamente isso, né, antes você atendia um público X, né, de determinado número, e com a visita mediada é um outro tipo de experiência, né, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, e aproveitasse também esse link para falar sobre como você sentiu essa diferença, né, atuando aqui no Brasil e em Portugal, né, e principalmente a questão do treinamento das equipes também. Sim. Então, a começar, né, pela discussão sobre a visita guiada e mediada, né? A visita guiada, ela tem um caráter, como eu disse, discursivo, né, que vem da palavra discurso. Então, o monitor, ou pode ser chamado guia, ele toma a palavra e toma uma posição de ser a pessoa que vai transmitir, né, um conhecimento. Na visita mediada ou na mediação, esse profissional, que pode ser chamado educador, mediador, alguns espaços já chegaram a chamar de facilitador também. O profissional, ele atua de uma forma mais dialógica, quer dizer, promovendo o diálogo. Então, como é que é isso? Na visita mediada ou na mediação, o cerne do raciocínio é de que é necessário se fazer uma troca, pensar a educação como uma troca, né? Contrariar uma lógica
de que quem está a receber aquela informação é um receptáculo vazio. A mediação, né, e que vai ser preenchido pelo conhecimento da pessoa que está a falar e a transmitir os conhecimentos. Na mediação, é levado em conta, e esse é um dos pontos mais importantes para pensar a mediação, de que na relação com a obra de arte ou com o artefato histórico, a observação, as sensações, o conhecimento que aquela pessoa, que o visitante tem, é importante para a experiência. O que se enfoca é uma experiência justamente a experiência de interação com a obra de arte ou o artefato. Então é importante o que a pessoa está sentindo, o que ela está, as sensações, sejam físicas, sejam pensamentos, que aquela obra, ou lembranças, né, que aquela obra desperta em quem está a interagir com ela. Então, na mediação, é um diálogo. E uma das ferramentas que o mediador mais utiliza para estabelecer esse diálogo são perguntas. Perguntas para quem está, né, a participar da visita, para instigar, digamos, um diálogo e instigar também um processo que é um processo de expressão do que aquela pessoa, do que o visitante está a sentir ou a pensar a partir daquela obra de arte. Uma diferença que, o segundo ponto, né, que perguntaste, Carla, uma diferença que eu senti muito grande, especificamente com a experiência do Museu de Serralves, em Portugal. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho o Museu de Serralves, em Portugal. Embora esteja localizado, né, na segunda cidade do país, que é o Porto, não é Lisboa, que é a capital, o Museu de Serralves, se não for o museu de arte contemporânea mais importante do país, é um dos mais importantes do país. Assim, é difícil, né, determinar o mais importante, mas sem dúvida está entre os 3 mais importantes do país, né? A instituição Serralves tem e as exposições desenvolvidas naquele museu têm uma importância muito grande. E é um museu que está ligado a um parque, que também, então esse museu tem uma coleção, e o parque, que tem 18 hectares, também tem obras de arte contemporâneas espalhadas pelo parque. Então, é um conjunto muito rico para o desenvolvimento das atividades educativas. Então, o número de atividades nesse museu era muito elevado, era muito alto. Então, a formação dos educadores, ela teve que seguir outra lógica. Eu já não podia mais, eu mesma, quando fazia, como eu fazia, por exemplo, no Museu de Arte Brasileira da FAP, no Museu de Arte Brasileira da FAP, a gente contou em algumas formações com profissionais vindos de fora, especialistas. No Museu em Serralves, eu tinha que, primeiro também, a equipe de educadores era uma equipe que já estava em uma parte há bastante tempo a trabalhar para prestar serviço para o museu. Então, o sistema de contrato aqui em Portugal, eu me deparei com um sistema completamente diferente de trabalho e que resultava numa realidade que esses educadores já prestavam serviços para o museu como educadores já há vários anos. E
Então, o sistema possível para a formação da equipe, né, era um sistema que passava por montarmos equipes de trabalho, sub-equipes de trabalho, que investigavam sobre aquela exposição, que faziam um dossiê e que participavam da formação. Eu participava da formação, mas em grande medida eram essas, digamos, sub-equipes que com muita antecedência já trabalhavam pela exposição, com a minha coordenação, mas trabalhavam fazendo uma pesquisa e desenvolviam um dossiê de estudos sobre aquela exposição específica, sobre aquela curadoria. Então, essa equipe conversava com os curadores, conversava, se possível, com os artistas, se possível, com antecedência, se não no período e aí havia um período de encontros de toda a equipe para falar dessa exposição. Então, se não fosse possível a conversa bem anterior com o artista, fazíamos uma conversa nesse período, digamos, de formação, nessa semana, né, de formação, ou nesses dias de formação, tudo dependia do tamanho da exposição, para trabalhar, né, de modo a formar essa equipe. Então, essa formação, né, das equipes no Brasil e em Portugal tinha essa diferença, mas eu destaco que essa diferença é em grande medida porque o museu específico para o qual eu trabalhava em Portugal ser um museu com um número de atividades extremamente elevado, e a atuação do coordenador era uma atuação muito ampla, né? Então, eu atuava também desenvolvendo o que a gente chama de programas públicos, que são conversas com convidados, conferências, debates, mesas redondas, então, que eram feitos relacionados às exposições e que não necessariamente eram desenvolvidos pela equipe de educadores. Muitas vezes, por exemplo, o programa público passava pelo encontro com um artista que está a expor, né, cujo trabalho está enfocado naquela exposição. Então, eu fiz um número significativo organizei, né, programei um número significativo de conferências, de conversas, de visitas com especialistas, aí sejam historiadores da arte, curadores, artistas das mais variadas mídias, investigadores, cientistas. Eu cheguei a fazer programas públicos com cientistas também, dependendo do tema que a gente tinha de exposição. Então, por conta dessa diversidade, o trabalho, né, de formação da equipa era um trabalho bem diferente, porque o formato, né, das atividades desse museu era muito diferente também. E você consegue, assim, dimensionar, por exemplo, qual modelo seria melhor? Então, assim, quais foram os maiores desafios da sua área, né, que você acredita que hoje, né, isso possa, sabe, ser trabalhado por esse pessoal novo que está entrando, né? Sim. Então, porque sempre existem essas mudanças, né, dentro da área museológica, né? Com relação ao trabalho, definições mais claras, né, do que cada setor precisa fazer, né? Então, assim, saber a sua opinião nesse sentido, assim, qual modelo que você considera mais interessante, né? Ou quais foram os desafios, ou o que de repente poderia ser melhor, mesmo numa situação como o Museu, né, de Portugal, né? Como poderia ser feito, como você acha que seria melhor?
Então, esse é um tema que passa, de alguma maneira, de uma forma um pouco mais periférica, mas passa, de alguma maneira, pelo doutoramento que eu estou desenvolvendo, pensar como é que esses programas públicos, aí o serviço educativo dentro dos programas públicos, como é que poderia atuar. E juntando a minha experiência brasileira e portuguesa, eu diria que o maior desafio hoje é a precariedade do trabalho dos educadores. Então, no Brasil, eu trabalhava com um sistema, eu tive o privilégio de chegar a trabalhar com uma possibilidade de equipas durante um período, depois não foi possível, mas durante um período, equipas que eram contratadas, né? Que fizeram parte de um grupo fixo de educadores do museu. Isso é muito importante para um serviço educativo, porque isso dá uma estabilidade e permite o desenvolvimento de atividades mais aprofundadas, mais pensadas, permite um desenvolvimento contínuo dessa equipe de educadores. Então, hoje, a informação que eu tenho, e é uma informação recente, então é uma informação hoje, maio de 2023, o museu, no Brasil, o Museu de Arte Brasileira, tem uma equipe fixa de educadores, conquistou isso, e é um ganho imenso. Eu considero isso um ganho muito, muito positivo. Porque justamente essa equipe de pessoas vai passar de uma exposição para outra exposição, enriquecendo não só a sua experiência, como enriquecendo também as atividades que desenvolve. No caso de Portugal, como eu disse, hoje, após a pandemia, e a pandemia foi um grande fator de alteração desse sistema, foi um processo muito triste, porque a pandemia foi um processo muito triste, porque eu diria, a parte significativa dos museus em Portugal trabalham com um sistema que chama aqui de recibo verde, que é uma espécie de o que no Brasil chamam de MEI, microempreendedor individual. Então, esse profissional, ele trabalha por atividade. Então, ele desenvolve uma visita, ele vai receber pela visita. Ele desenvolve uma oficina, ele vai receber pela oficina. Ele desenvolve uma visita oficina, ele vai receber por essa visita oficina. Mas não estão de uma maneira formal, não são funcionários do museu. E isso faz uma enorme diferença. Então, eu diria que o maior desafio para os serviços educativos no mundo todo, e todas as experiências que eu tenho observado na Europa, principalmente, não posso falar tanto dos Estados Unidos, que eu não acompanho tão de perto essa realidade profissional lá, mas procuro acompanhar bastante a realidade profissional europeia. Após a pandemia, melhorou muito no sentido de ter passado, muitas entidades passaram por períodos agônicos e conflitos agônicos, e Serralves foi uma delas, e foi esse um dos motivos da minha saída da instituição, por conta dessa situação de contratos que não são prestações de serviço desses profissionais, e a pandemia, num certo sentido, falando da Europa de uma forma mais abrangente, fez com que os museus tivessem que se deparar com esse
impasse. Então, esse impasse que é um impasse de como é que vai, com a pandemia, o que vai ser feito com a equipe de educadores. E eu diria, então, tendo passado a experiência do Brasil, a experiência de Portugal, tendo passado pela pandemia, foi um processo bastante agudo, né, de sofrimento com relação a do dia para a noite uma equipe de educadores não tem trabalho, porque todas as atividades foram canceladas. Eu diria que o grande desafio e a grande conquista que um serviço educativo pode ter é ter uma equipe fixa. Eu sei, como coordenadora, as dificuldades disso, porque os museus vivem realidades, muitas vezes, de exposições com número de visitação que se altera, né, volúvel. Então, museus, por exemplo, podem ter uma exposição que tem uma enorme visitação e dali a 6 meses tem uma exposição que não tem tanta visitação assim. E aí é muito difícil adequar esse sistema de um grupo de educadores funcionários tendo que integrar, talvez, uma equipe de educadores que fazem um reforço, digamos, mas essa é, eu acho que o formato que eu diria que é o formato mais que funcionaria melhor, um corpo de educadores fixo e, numa eventual necessidade, um corpo de educadores que fariam o reforço diante de uma necessidade pontual. Queria te perguntar agora, assim, também uma curiosidade, né, como que é o seu olhar para uma questão também, que é da área do educativo, né, sobre acessibilidade. Hoje ainda a gente vê algumas instituições também nessa situação, né, de contratar temporariamente profissionais, né, para atender, né, as questões de acessibilidade. E como que você vê isso? A importância de ter também pessoas fixas, né, Sim. que possam... Fala um pouquinho sobre como que você vê isso, como que foi sua experiência em Portugal, né? Existe um setor que trabalha dessa forma, atende esse público, né? Como que funciona? Nos últimos anos, aqui em Portugal, cresceu muito a preocupação com a acessibilidade. Quando eu cheguei, por exemplo, Serralves era o primeiro museu a fazer visitas regulares, né? Então, tinha um calendário já definido de visitas em língua gestual portuguesa. Então, de lá para cá, cresceu muito. Uma entidade que, aqui em Portugal, faz muito esforço, muita pressão, digamos, para trabalhar acessibilidade, para que as instituições trabalhem a acessibilidade, é uma associação chamada Acesso Cultura. E a Acesso Cultura tem uma grande importância nessa história da acessibilidade e dos espaços culturais e museus aqui em Portugal, sejam museus, sejam até teatros também. E de lá para cá, vários museus passaram a integrar ou visitas em língua gestual portuguesa, visitas para cegos, teatros passaram a integrar, por exemplo, peças de teatro com audiodescrição. Agora, o Brasil não está... Isso eu senti quando eu cheguei cá, em 2015. O Brasil não está tão atrás nesse ponto da acessibilidade, no sentido de de pensar
formas criativas de atender ao público, seja cego, seja surdo. Então, as instituições que eu acompanhava no Brasil, e mesmo a instituição para a qual eu trabalhava, nós já estávamos fazendo formas muito criativas, né, digamos, muito múltiplas, de atender a públicos diversos, com diversas necessidades, no quesito de acessibilidade. O que talvez possa melhorar ainda mais no Brasil é a integração, né, de pessoas fixas nessas equipes, pessoas fixas que tenham uma especialização no quesito acessibilidade. E eu acho, aí só para encerrar o raciocínio, eu acho imprescindível. Hoje já não é mais possível pensar atividade em museus e centros culturais, né, atividade com o público, sem pensar na acessibilidade. É claro que as necessidades são múltiplas, mas os museus e as instituições têm que, posso até entender que de forma gradual, mas tem que gradualmente tentar cobrir, né, atender ao máximo de diversidade possível no quesito de acessibilidade. Isso sem falar, estou falando de atividades, né, atividades que sejam desenvolvidas pelo serviço educativo. Nem estou colocando em questão a acessibilidade física de acesso aos espaços, que isso já estou tomando como algo que já é exigido por lei e que é atendido, né, que os espaços sejam acessíveis fisicamente. E agora sim, como que você falou, né, no caso, você no cargo da coordenação, né, dos educadores, dessa equipe, né, e quem mais que trabalha nessa equipe do educativo, né? Quais são os outros profissionais que fazem parte, né? Então, existem profissionais que atendem, sei lá, escolas, fazem agendamento. Como que funciona um pouco esse universo, né, esse setor? Além dos profissionais que você convida, né, eventualmente para dar uma palestra específica, né, um convidado, quais são esses profissionais que fazem parte dessa equipe? Então, os desenhos dos serviços educativos são variados, mas eu diria que praticamente todo serviço educativo tem, eu diria, alguns, né, braços de atuação, né? Então, no mínimo 4. Né? Então, quando a gente fala de serviços educativos em museus e instituições culturais, é inevitável não falar de a relação do museu com a escola. Então, com o público escolar, acaba sendo o primeiro público que se pensa quando se fala em serviço educativo, mas não é só esse público que está relacionado ao trabalho dos serviços educativos ou dos setores educativos, ou os departamentos de educação também. É bom frisar que existem múltiplas denominações, né, desses serviços, desses trabalhos. E muitas pessoas, somente a Espanha, é muito crítica da palavra serviços educativos. Preferem departamentos de educação ou learning, né, no caso do inglês. Agora, um dos braços, digamos, seria o trabalho com as escolas. Um outro braço seria, por exemplo, trabalhar com famílias, né? Então, com crianças e pais que visitam esses espaços para além, né? Então, a criança para além do contexto escolar. Um outro braço que a gente poderia pensar
é o público em geral, que a gente normalmente acaba designando como público espontâneo, que podem ter, por exemplo, visitas de grupos que se formam naquele momento e que vão, né, trabalhar os conceitos da exposição com grupos que são formados, grupos de adultos formados espontaneamente. Um outro, né, então, se fôssemos contar, né, um braço escolas, um outro braço famílias, crianças, ou crianças com as suas respectivas famílias, um outro braço que é muito comum, né, que num grande serviço educativo tenham pessoas que sejam especializadas em atendimento ao público adulto, por exemplo, aos programas públicos, ou o público adulto, ou visitas espontâneas para adultos. E, como disse anteriormente, aí um outro braço poderia se pensar acessibilidade. Então, grupos com necessidades específicas, seja de inclusão intelectual, de inclusão para público cego, surdo, cadeirante, em geral, enfim, aí, mas se a gente fosse desenhar, né, poderia ter várias subdivisões, mas basicamente né, essas subdivisões dentro de um serviço educativo, a gente poderia pensar, né, um núcleo pensando as atividades com as escolas, um núcleo pensando as atividades famílias e crianças, um núcleo pensando adultos e um núcleo pensando acessibilidade. Ou acessibilidade também poderia ser ainda uma subdivisão de cada um desses núcleos. Mas a gente poderia estender esse pensamento para muitas outras instâncias. É importante destacar, Carla, que aí o serviço educativo pode ter essas especializações e dentro do universo do museu ou da instituição cultural, ainda vamos ter o contato com outros serviços, com outros setores, que é, por exemplo, de curadoria, que é conservação. Então, existem ainda, né, existe ainda a conexão do serviço educativo, do departamento de educação, com todos esses outros departamentos dentro de um museu. Principalmente, eu diria que, né, a direção do museu, o departamento de curadoria e o departamento de conservação são de montagem também, mas são serviços que estão em constante diálogo com o serviço educativo, com o departamento de educação. Denise, nosso tempo já está acabando, passou rapidinho, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco assim, qual que é o perfil, assim, né, de quem quer entrar no setor educativo, né, no departamento educativo, enfim, qual é esse perfil, né, desse educador, e também que você pudesse passar, assim, um pouco, uma mensagem, né, para quem está entrando na área, enfim, o que você gostaria de passar como mensagem? Acho que o perfil, né, do educador, ou do mediador, é um perfil de alguém curioso e que gosta, que tem um gosto pela partilha, né, pela partilha de experiências. Então, acho que esse gosto de trocar experiências é muito importante. Não é só trabalhar com, entre aspas, trabalhar com o público, né? Eu diria gostar de estabelecer um diálogo com as pessoas, de estabelecer uma troca de experiências e de conhecimento. Também alguém que seja
goste de crescer, eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco limitada para esse contexto, que seja aprender, mas aprender no sentido de alguém que está em constante, que tem vontade constante de crescimento, né? De ter contato com novos conhecimentos, de ter contato com referências múltiplas, porque é uma área cuja formação é contínua. Então, não existe, em hipótese alguma, pensar um mediador, um educador que esteja pronto. Ele vai estar sempre em constante transformação. Por que isso é muito importante frisar? Essa é uma prática que a teoria alimenta a prática e a prática alimenta a teoria. Então, fazer visitas faz com que a gente tenha determinados conhecimentos e estudar sobre as visitas também. Mas o crescimento vem dessas duas coisas juntas. Fazer visitas me faz pensar novas estruturas de visitas e fazer atividades me faz pensar, né, a natureza dessa atividade, e a teoria colocada, né, em prática, ela me faz também, na prática, pensar outras formas de se fazer esse trabalho. Então, é sempre um processo de retroalimentação. Então, no perfil, eu destacaria essas características, e como conselho, estar em museus, frequentar museus. Né? Então, se a pessoa tem interesse por isso, participar de visitas educativas, de visitas e programas públicos que os espaços museológicos desenvolvam, conversar, né, com o mediador, o educador, perguntar qual é a experiência dele ou dela, ou de todos. Então, se informar, né, com quem faz essa atividade, e não precisa conhecer a pessoa, é só abordar alguém que esteja a fazer uma atividade educativa em espaços museológicos. E frequentar museus, exposições, porque com isso vai crescer o seu vocabulário tanto de exposições como também o vocabulário de como a pedagogia se encontra com a curadoria. Eu diria que esses elementos seriam importantes. E o número 1 é frequentar museus e exposições, sem dúvida. Agora sim, Ide, conta para a gente um pouquinho. Você escreveu um livro, né? Eu gostaria que você, assim, comentasse um pouco. E você também tem uma experiência numa outra área que é de curadoria, né? Se você pudesse comentar um pouco, você está com uma exposição em cartaz também, né? Então, dá um comentário. Sim. O livro que eu escrevi já faz algum tempo, alguns anitos aí. Agora, confesso até não me lembrar o ano que foi lançado o livro, mas eu acho que foi por volta de 2007, já faz um tempinho. Mas vem de um interesse que eu tenho sobre pessoas, sobre antropologia, e focando a relação de como os seres humanos se relacionam com as roupas. Então, eu escrevi um livro chamado Breve História da Moda, que conta, né, essa trajetória da moda, mas é um livro muito breve, né, como o próprio título diz, é uma introdução ao tema da história da moda, mas é uma introdução por um viés antropológico, né, pensar como o ser humano se relacionou
em determinadas épocas com as roupas. E como a roupa, como sistema social, funcionou na vida das pessoas. E esse livro está, de alguma maneira, conectado com um trabalho que eu desenvolvi, alguns trabalhos que eu desenvolvi de curadoria, porque eu já estou na terceira exposição, na segunda exposição como curadora e na terceira, se eu contar, uma assistência de curadoria que eu fiz de exposições relacionadas ao tema da moda. Então, eu participei de uma exposição que chamava Metamorfose do Consumo como assistente de curadoria, que trabalhava com a coleção da Ródia, de moda da Ródia, que está na coleção do MASP. Isso foi por volta do ano 2000. Trabalhei em 2012 numa exposição chamada Moda Brasileira, Criadores Contemporâneos e Memórias. Eu fui curadora junto com José Luiz Hernandes. E agora, em 2023, eu acabou de abrir uma exposição com curadoria minha e da Laura Rodrigues, no Museu de Arte Brasileira da FAAP, uma exposição que vai até dia 3 de dezembro, chamada A Poética do Fazer, Moda e Arte no MAB, no Museu de Arte Brasileira. E essas 3 exposições trabalham com acervos, né, de moda, mais especificamente, então, essa exposição que está apresentada ao público, ela trabalha com a coleção de moda contemporânea do Museu de Arte Brasileira, que tem uma coleção que começou em 2015, de estilistas brasileiros de destaque. E essa exposição ela faz um diálogo entre o fazer, a manualidade na arte e na moda. Então, ela é dividida em núcleos. E então temos, por exemplo, o núcleo performar, o núcleo justapor, arquiteturar. Esses são exemplos de alguns núcleos da exposição, e que, a partir desses verbos, a gente pensa práticas, né, do fazer, que podem se materializar na moda, como se materializaram na arte. E como é que no acervo do Museu de Arte Brasileira, como é que esse diálogo se dá, então, com peças 100% delas, né, do acervo do museu. Então, a gente tem peças que trabalham com alguns conceitos, por exemplo, vou dar o exemplo do conceito arquitetural, como é que esse conceito pode se traduzir, né, numa peça de plástica, e como é que esse conceito pode também se traduzir né, numa obra de arte e numa peça de design de moda, né? Então, enfocando a moda como design. E então o fio condutor, né, digamos, desse livro e da minha atuação como curadora tem sido esse diálogo da museologia e da moda. Muito bom. Bom, eu aproveito para convidar, né, o pessoal para visitar a exposição no Museu de Arte Brasileira. Exatamente. Destacar que o Museu de Arte Brasileira é gratuito todos os dias, né? Então, verificar só no site, conferir os horários de funcionamento, mas é um museu que é gratuito em todos os dias de visitação. Ótimo. E vamos ver se a gente consegue aqui trazer também, né, a Laura, para ver se ela pode conversar com a gente aqui também. Sim, ela pode conversar sobre a formação desse acervo, que é uma história muito interessante, como é que esse acervo foi montado e as características desse acervo do museu, tanto de moda quanto de arte, e seria interessante ouvi-la sobre isso. Tá ótimo. Denise, muito obrigada, queria te agradecer novamente, foi uma honra te entrevistar, foi uma honra, assim, que você possa compartilhar a sua experiência profissional. Eu sei que tem muito mais coisa, né, para falar, Sim. mas
que é uma vida, né, Sim. dedicada, assim, à área museológica. Então, gostaria muito de te agradecer, e se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. E queria agradecer muito você, Carla, pelo convite, e também é uma honra poder falar sobre essa trajetória, poder pensar junto com você, né, sobre essas experiências. E dizer que eu adorei o convite, adorei estar aqui contigo, e agradecer muito pela oportunidade. Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Agradeço a Denise de novo e a gente se vê numa próxima entrevista, tá bom? Obrigada. Tchau, Obrigada. Denise. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada.